6 Leveling Weavers in THE Apocalipse capítulo 26 Autor, Preguiça Motivada. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site, link na descrição. A garota deu de ombros ao ouvir a pergunta de Mateu. Primeiro, ela deu uma longa e profunda olhada no rosto do jovem como se tentasse avaliar se ele estava falando sério ou apenas brincando. Ela então olhou para sua amiga nua ao lado apenas para desviar os olhos como se estivesse com medo de seu companheiro. Você é real? Leila finalmente perguntou, incapaz de acreditar que Mateu estava falando sério. O que eu disse que você precisa fazer? Mateu perguntou, revirando os olhos. Eu realmente não posso culpá-la, ele pensou, perfeitamente ciente dos pensamentos que poderiam passar pela cabeça de Leila. Casar com alguém era um grande negócio. No entanto, trazer um assunto tão obscuro e incomum bem no meio de um apocalipse, depois de afirmar que poderia lhe dar forças. Apenas aceite tudo, Leila respondeu sem pensar muito. Então, vamos repetir, Mateu ordenou antes de respirar fundo. Leila, você quer ser minha esposa? Sua voz condizia com a grandiosidade da ocasião, mesmo que fosse apenas um tiro cego para explorar seu sistema. Sim, eu vou, a garota respondeu obedientemente, embora sua voz traísse o quão relutante ela estava na realidade. Funcionou? Mateu pensou, olhando ao redor da garota na esperança de ver a janela de status aparecer. Mas nada aconteceu. Que estranho, o jovem murmurou, baixando os olhos e ignorando as duas garotas perplexas ao seu redor. Funcionou da última vez, Mateu murmurou para si mesmo, tentando descobrir o que diabos deu errado. É a falta de vontade dela? Ele tentou adivinhar, recusando-se a desistir na hora. A possibilidade de ganhar outra esposa era algo que Mateu não podia ignorar. Sua primeira tentativa de sobreviver ao apocalipse já provou o quão insanamente poderoso o sistema de alguém pode ser. Desde que o proprietário do sistema tenha uma ideia de como usá-lo. Naquela época, o nome do sistema era autoexplicativo, pensou Mateu, relembrando o passado não tão distante. Porque isso não pode ser o mesmo com meu sistema atual. Ele então se perguntou, erguendo os olhos para o teto do galpão como se quisesse de alguma forma alcançar os céus com sua pergunta. Ou espere, talvez seja autoexplicativo. Mateu pensou de repente, apesar de já seguir essa linha de pensamento antes. O que significa ser a esposa de alguém? Mateu falou sem nem perceber que seus lábios se abriram. A amiga de Leila gemeu agressivamente, incapaz de aguentar mais as merdas de Mateu. Foda-se você e as fantasias de sua esposa. Ela exclamou, levantando a mão como se fosse dar um tapa em Mateu. Apenas para baixá-lo de volta na cintura quando os olhos da garota caíram sobre as armas ainda prontas nas mãos de Mateu. Daria, acalme-se, Leila pediu à sua companheira, tons de pânico aparecendo em sua voz. Para eles, devo parecer uma espécie de louco, pensou Mateu, examinando a sala e as duas garotas lá dentro com os olhos antes de retornar à sua análise da situação. Ele então ergueu os olhos e olhou Leila diretamente nos dela. O que significa ser a esposa de alguém? Essa era a única pergunta para a qual Mateu precisava encontrar a resposta. De volta ao seu passo a passo original do Apocalipse, seu sistema era todo sobre sacrifício. Agora, seu sistema era todo sobre conseguir esposas. Como tal, o significado de ser a esposa de alguém era a solução óbvia para o problema atual de Mateu. Talvez se tornando exclusivo. Daria latiu, embora tenha proposto uma ideia válida. O quê? Os dois estão juntos ou quê? Mateu pensou, surpreso ao ver como o curto pedido de Leila conseguiu acalmar sua amiga quase instantaneamente. Acho que podemos ir com isso, disse Mateu enquanto acenava com a cabeça antes de virar os olhos para Daria ainda nua. Vocês dois estão juntos ou algo assim? O ar na sala ficou tão tenso que alguém poderia pendurar um maldito quadro no meio sem que a obra de arte caísse no chão. Transformou-se em uma sopa que Mateu teve que exercer muita força para se mover. Sim, Leila respondeu decisivamente, não deixando Daria proferir outra palavra de insulto a Mateu. Tudo bem, Mateu acenou com a cabeça.
incapaz de se incomodar com uma emoção boba como uma surpresa. Diga em voz alta que vocês dois estão terminando, ordenou Mateu, ansioso para testar essa nova ideia. Daria, estamos nos separando. Leila foi rápida em seguir a ordem de Mateu, apesar de quão ridículo era. O olhar de preocupação no rosto da garota misturado com um rápido olhar que ela lançou para seu companheiro insinuou o motivo pelo qual ela estava tão disposta a seguir as ordens de Mateu. Ok, então vamos tentar de novo, disse Mateu enquanto acenava com a cabeça. Leila, você quer ser minha esposa? Quando o jovem fez sua pergunta, suas mãos inadvertidamente apertaram os cabos de suas armas a ponto de o branco de seus ossos aparecer sob a pele de seus dedos. Se não for isso, Mateu pensou, sentindo-se forçado a colocar um limite de tempo em quanto tempo ele poderia tentar se intrometer em seu sistema. Como eles estavam escondidos no galpão agora, os rugidos do monstro do andar de baixo se transformaram em ruído de fundo. Um ruído de fundo que mal se ouvia, mas que lembrava constantemente ao jovem o tempo limite estabelecido para todo o edifício. Estou disposta, Leila assentiu com a cabeça com um olhar de determinação por trás de seus olhos. Mateu olhou em volta da garota novamente. E então mordeu os lábios a ponto de escorrer sangue. Droga, o jovem balançou a cabeça, sóbrio com um súbito ataque de dor na boca. Nesse ritmo, vou comer meus lábios antes de conseguir qualquer coisa. Ele reclamou em sua mente, recusando-se a permitir que seu estado de espírito influenciasse o moral das meninas. Se ele conseguiria forçar o sistema a se conectar a Leila ou não, não importava a longo prazo. Se isso acontecesse, seria um grande bônus. No entanto, como foi algo que Mateu não planejou, o fracasso significaria simplesmente retornar ao plano original. Ainda assim, mantendo o moral das meninas alto, ou pelo menos não mais baixo do que já era, Mateu ainda podia esperar que suas tentativas prosseguissem relativamente sem problemas. Ainda assim não funcionou. Ele sussurrou, mas para si mesmo, para liberar a frustração reprimida dos fracassos constantes, em vez de insinuar algo para seus companheiros temporários. Talvez seja tudo uma questão de dedicação e honestidade? Mateu tentou outro tiro cego. Ele então ergueu os olhos para Leila antes de morder os lábios pela terceira vez em uma curta sucessão. Você ama seu amigo, não é? Mateu perguntou em voz baixa, como se estivesse compartilhando algum tipo de boato secreto que nenhuma outra alma poderia ouvir. Sim, Leila assentiu com a cabeça sem nem mesmo um pingo de hesitação. Mateu fechou os olhos por um momento, só então os abriu e olhou diretamente para o rosto de Leila. Então, se você quer que eu a salve, ou na verdade vocês dois, preciso que você honestamente termine com ela e se submeta a mim como minha segunda esposa, afirmou Mateu, jogando a bomba nas meninas. Ele não queria fazer isso. Mesmo que ele não pudesse realmente entender como duas garotas podiam gostar uma da outra, ele não era de julgar ou mesmo se importar. No entanto, qualquer que fosse o tipo de amor, apenas pela determinação nos olhos de Leila, Mateu poderia dizer que era real. É por isso que, apesar de seu pedido ser a última tentativa de Mateu de forçar o sistema a agir, ele não pôde deixar de sentir uma lança de culpa penetrar em seu coração no segundo em que pronunciou suas palavras. Eu sou. Leila tentou dizer algo, apenas para dar de repente correr para frente e enviar um tapa direto no rosto de Mateu. Claramente ciente do que fez, Mateu nem tentou se esquivar. Em vez disso, ele simplesmente se levantou e voltou os olhos para Daria. Eu não me importo com o que você está planejando, ela gritou, agarrando a barra da calça de Mateu e puxando-a para baixo antes que o jovem pudesse reagir. Mas você queria nos foder, certo? Ela proferiu, ainda usando o momento em que Mateu estava chocado demais para fazer qualquer coisa. Ela então levantou as mãos e estendeu a mão para a masculinidade flácida de Mateu. As pontas dos dedos dela tocaram a pele do Júnior de Mateu, enviando uma onda instantânea de eletricidade pela espinha dele. E então, a visão de Mateu ficou turva. E quando voltou ao seu estado normal, várias janelas flutuaram sobre as duas garotas.
Levelinguíveis em THE Apocalipse capítulo 27 sair. Mateu latiu, batendo na mão de Daria antes de se inclinar para a frente e puxar as calças para cima. Agora que o sistema finalmente reagiu, não havia razão alguma para ele continuar com essa farsa. Ah! Daria soltou um grito estranho, misturando surpresa, dor e raiva. O que diabos você quer, então? Mas Mateu não respondeu. Em vez disso, ele deu uma olhada rápida na janela de status que flutuava diretamente entre as duas garotas. Esposa número 2, nome, Leila Alsati, Daria paternal, idade, 19, nível, 11, raça, humana/humana, classe, nenhuma/sedutora, status, confuso, chocado mais envergonhado, que diabos? Mateu pensou, confuso ao extremo. Porque os dois são considerados uma esposa solteira? Ele se perguntou, apenas para balançar a cabeça. O importante é que funcionou. Mateu então murmurou, seus pensamentos escapando de seus lábios. Leila soltou um pequeno gemido de surpresa ao ouvir as palavras de Mateu. O que funcionou? Ela perguntou, erguendo-se do chão e dando uma olhada longa e inquisitiva no rosto de Mateu. É mais fácil mostrar do que dizer. Mateu murmurou em resposta enquanto seus olhos se moviam para a segunda janela semi-transparente que ele podia ver entre as garotas. Alerta do sistema. Host pode doar os níveis acumulados. Escolha uma esposa para doar níveis. A intenção dessa janela era clara e finalmente explicava a única linha do sistema de Mateu que ele não conseguia entender. Só para ter certeza, pensou Mateu, ignorando as duas garotas enquanto ele vasculhava a sala para encontrar algo reflexivo. E, como antes, bastou um olhar para a janela embutida nas portas externas do galpão para confirmar suas dúvidas. Matheus Carian, nível 11, vitalidade, 13, Brown, 13, agilidade, 14, mente, 0, arcano, 0, total, 20, níveis acumulados, 1. Nenhuma das minhas estatísticas aumentou. Apesar de como eu matei alguns zumbis neste andar, Mateu notou, apenas para seus olhos se moverem para a última linha de seu próprio status. Por um momento, ele simplesmente olhou para as palavras visíveis em seu reflexo. E então, ele virou a cabeça para as meninas. Estou muito confuso sobre o que diabos está acontecendo comigo mesmo, Mateu anunciou para a consternação das meninas. Mas, pelo menos, fizemos algo de bom, afirmou antes de colocar as mãos na cintura e olhar para as meninas com os olhos semicerrados. Então, não tenho certeza de como exatamente vai funcionar, então preciso que vocês dois decidam quem quer lutar, afirmou Mateu antes de cruzar os braços sobre o peito e ficar em silêncio. Eu vou. Leila foi rápida em reagir, levantando a mão enquanto falava. Se você está apenas tentando entrar no jogo, então tenho más notícias para você, Mateu alertou enquanto balançava a cabeça. Isto é tão real quanto ele ganha. Mas se você ainda tem certeza, eu vou lutar, Leila repetiu, seus olhos brilhando com uma centelha de determinação. Tudo bem, Mateu acenou com a cabeça antes de se virar e voltar para a sala de aula. Ele então pegou uma das mesas próximas antes de colocá-la mais perto das meninas e olhar para o rosto de Leila. Esmague com todas as suas forças, como se sua vida dependesse disso, ele ordenou antes de dar um passo para trás para dar espaço à garota. Do que diabos você está falando? Daria explodiu, apertando as mãos em punhos. Você quer que ela quebre as mãos ou quê? Ela perguntou em tom de confronto, claramente não querendo aguentar mais as besteiras de Mateu. Agora, estou mostrando a você que não sou apenas um idiota louco, Mateu respondeu calmamente antes de mover seus olhos para Leila. Continuar. Está tudo bem, Leila disse para seu parceiro antes de dar uma última olhada na mesa. Ela então fechou os olhos, gritou e bateu com o punho na mesa. O infeliz móvel fez um pequeno barulho quando sua estrutura foi testada. Mas no final, o ataque de Leila acabou sendo muito fraco para fazer qualquer coisa. Você está feliz agora? Leila perguntou, virando o rosto para o jovem enquanto levantava a mão para massageá-lo com a outra. No final,
Esmagar a mão em uma espessa camada de madeira laminada não foi a experiência mais agradável. Preciso que espere um segundo, ordenou Mateu antes de se lembrar de todas as coisas que viu nas janelas de status. Lelo Sat, nível de doação, falou Mateu. A garota deu de ombros, não esperando que Mateu de repente revelasse seu sobrenome. Sobrenome que o jovem não tinha como saber. Não é, hein? Mateu murmurou para si mesmo quando confirmou que não houve mudança no status das meninas. Talvez. Mateu murmurou enquanto esfregava o queixo. Então, seus olhos brilharam. Segunda esposa, nível de doação, ele falou, doação aceita. Uma única linha de texto apareceu diante dos olhos de Mateu apenas para desaparecer no exato segundo em que ele a leu. E quando ele deu uma olhada no status das meninas, ele finalmente notou uma pequena mudança. Nível 1-2, foda-se. Mateu xingou sob o nariz antes de virar os olhos para Daria. O que, finalmente se decidiu? A garota perguntou, agarrando seus próprios seios apenas para sacudi-los. No entanto, em vez de olhar para seus seios rechonchudos que metade da população masculina da escola mataria para dar uma olhada, Mateu voltou a olhar para o status da garota. Status, confuso, chocado mas extremamente envergonhado. Você realmente nunca fez isso, não é? Mateu murmurou, percebendo a conclusão óbvia da equação do comportamento da garota e seu estado de espírito revelado por seu status. O que? Daria congelou, não esperando que Mateu dissesse algo assim de repente. De qualquer forma, eu estraguei tudo. Mateu acenou com a mão para abandonar o tópico anterior antes de admitir sua culpa. Mas é seguro assumir que vocês dois têm aproximadamente o mesmo nível de força? Ele então perguntou, ainda esperando prosseguir com o showcase. Não, Leila balançou a cabeça de lado. Daria sempre foi mais forte do que eu, ela admitiu, suas bochechas ficando vermelhas quando ela desviou os olhos. Mas ela ainda não seria capaz de quebrar a madeira da mesa, certo? Mateu perguntou, perdendo rapidamente a esperança em seu plano atual. Aconteceu de bater na minha mesa com raiva algumas vezes. Daria de alguma forma conseguiu controlar sua raiva quando percebeu que as perguntas de Mateu, apesar de serem extremamente estranhas, eram estranhamente específicas. Em outras palavras, suas palavras não soavam como as de alguém que havia enlouquecido e estava apenas vivendo suas fantasias. Você conseguiu quebrá-lo? Mateu perguntou, repetindo a mesma pergunta de antes. Não, Daria respondeu brevemente, indo direto ao ponto. Mateu então soltou um suspiro pesado. E então, ele se virou e apontou para a mesma mesa que Leila havia tentado quebrar antes. Não havia necessidade de palavras. Agora que Daria percebeu que Mateu não era algum tipo de animal com tesão, ela estava um pouco mais disposta a pelo menos ver através de seu estranho jogo. Ela então se aproximou da mesa, um olhar de hesitação aparecendo em seu rosto. E assim que ela levantou a mão para tentar quebrar a mesa, Mateu não pôde deixar de notar. Eles mexem muito bem, pensou ele, permitindo à sua mente um pequeno momento de descanso, um breve momento de descanso de pensar na luta que se aproximava, no sistema e no apocalipse em geral. E então, Daria bateu com os punhos na mesa, partindo ao meio. Levelingo Ives em THE Apocalipse capítulo 28. Que diabos? Daria disse em estado de choque, seus olhos se arregalando enquanto sua testa estava coberta de suor. Ela ficou na mesma posição em que ficou após o ataque. E ela simplesmente continuou parada no lugar, olhando para a pequena quantidade de escombros em que transformou uma carteira escolar. Daria então levantou a cabeça e olhou diretamente para o rosto de Mateu. O que você fez? Seus lábios tremeram quando ela expressou sua pergunta em voz baixa. Seus olhos se arregalaram ainda mais do que antes. O pequeno rubor de vergonha que ela tão desesperadamente tentou esconder agora desapareceu. Ela sabia que não era algo que ela deveria ser capaz de fazer, pensou Mateu, apenas para dar um suspiro de alívio. No final, ele não sabia o quão bom seria doar um único nível. A mudança poderia muito bem ser super pequena, nem perto o suficiente para permitir que a mão delicada da garota partisse ao meio a dura madeira da escrivaninha.
Em certo sentido, foi uma aposta. Uma aposta sobre se o nível de um sistema pode ou não trazer uma mudança perceptível. Pelo que parece, minha aposta valeu a pena, pensou Mateu, seus lábios se contraindo um pouco. Duvido que você leia romances suficientes para entender o conceito de sistema, disse Mateu. Ele então balançou a cabeça. Para tornar mais fácil para você entender, você pode simplesmente presumir que posso fortalecer minhas esposas periodicamente, explicou ele. Eu sei o que são sistemas. Leila relatou feliz, ansiosa para provar seu uso. Espere um segundo. Daria finalmente moveu seu corpo, levantando a mão como uma aluna obediente em uma aula. A coisa era: se um aluno sentasse completamente nu, exibindo seus encantos por todo lugar, dificilmente algum professor prestaria atenção a ele. Eles estariam muito ocupados enlouquecendo e chamando o diretor e talvez até a polícia. Leila não era para ser sua nova esposa. Daria apontou, mostrando como sua mente estava surpreendentemente calma. O que está acontecendo? Ela gritou, provando rapidamente que não era necessariamente o caso. Aparentemente. Mateu murmurou, desviando os olhos. Meu sistema classificou vocês dois como minha segunda esposa, ele admitiu, desviando ainda mais os olhos. Que diabos isso significa? Daria gritou, claramente não querendo atrair zumbis para este lugar. Mateu limpou o corredor de todos os retardatários, claro, mas isso não significava que os zumbis não pudessem acessar este lugar novamente. Afinal, a própria razão pela qual Mateu arriscou a vida para chegar a esta parte do complexo foi chegar a um andar com a escada ainda intacta. Eu sei que você está com problemas, mas não é melhor do que deixar seu destino nas mãos dos zumbis? Mateu perguntou, movendo os olhos de Leila para o rosto de Daria. Não me lembro de ter deixado meu destino para os zumbis, Daria rebateu, cerrando os punhos. Ela está pensando em me atacar? Mateu pensou, levando tal possibilidade para a equação. A garota acabou de receber um power-up. E pelo estado de espírito dela exibido pelo sistema, todo o ato de exibição de nudez dela nada mais era do que uma tentativa desesperada de obter a proteção dele. Não seria nada surpreendente, Mateu resumiu suas chances. Diga-me, então, Mateu disse em voz alta, erguendo os olhos para o rosto de Daria. Onde você conseguiria comida para sobreviver nos próximos dias? Em última análise, a sobrevivência se resumia exatamente às mesmas necessidades com as quais seus ancestrais homens das cavernas estavam preocupados. Podia-se durar apenas alguns dias sem comida. Sem água, menos ainda. E uma vez que toda a cadeia logística que abastecia o mundo cairia como uma das primeiras vítimas do apocalipse, suprir essas necessidades simples tornou-se um enorme desafio para as pessoas modernas. Daria tentou falar, apenas para sua voz ficar presa na garganta. Ela não tem resposta, observou Mateu, mantendo o rosto mais imóvel possível. Não havia necessidade de deixar a garota saber que ele percebeu isso. Nós conseguiríamos de alguma forma. Leila se levantou e proclamou. Seu rosto estava cheio de determinação, seus olhos fixos em Mateu. O que você é, professor, para me encarar assim? Mateus perguntou. Ele então balançou a cabeça e baixou os olhos. Sua mão encontrou refúgio em seus quadris. Eu sei que entre o apocalipse, os zumbis e a situação atual, isso é extremamente confuso para você. Por um momento, a pena brilhou nos olhos de Mateu. Mas é toda a nossa nova realidade, Leila afirmou de repente. A dúvida havia muito desaparecido de seus olhos. Ao nos escondermos naquele galpão, tentamos nos esconder do medo. Esperávamos. A garota hesitou antes de desviar os olhos. Esperávamos que alguém viesse nos salvar. Leila deu um passo à frente e levou as mãos aos botões da camisa. Seus dedos rapidamente resolveram o quebra-cabeça, deixando cada vez mais aberto seu decote impressionante. Eu realmente não sei como você pode nos tornar mais fortes. Eu sei o que significa um sistema. Leila parou por um momento. Ela virou a cabeça, escondendo o rubor. Mas eu realmente não posso aceitar que algo assim possa existir, disse a garota.
erguendo os olhos para Mateu. E assim sua marcha recomeçou. E a cada passo que dava, Leila baixava a camisa, a ponto de ficar bem na frente de Mateu, sem nada além do sutiã. Isso não é mais necessário. Mateu deu um passo para trás. Agora que ele descobriu um pouco o sistema, ele realmente queria pegar leve por um tempo, especialmente com duas garotas tão claramente dispostas. Mas os rugidos dos monstros, os rugidos que Mateu continuava teimosamente ignorando, eles estavam ficando mais fortes. Eu posso sentir o prédio inteiro vibrar, Mateu percebeu quando ele parou para respirar. Não, Mateu balançou a cabeça. Ele evitou que seus olhos vagassem em direção à visão certamente gloriosa abaixo, enganchando-os nas pupilas de Leila. O que precisamos fazer agora é derrotar os monstros do andar de baixo, afirmou, usando essa noção para matar toda a luxúria nascida em seu corpo. Você certamente pode reservar alguns momentos para nos deixar ajudá-lo a relaxar, Leila cantarolou, dando um passo à frente e jogando os braços em volta do pescoço de Mateu. Seus seios nus achatados contra o peito do jovem, a sensação de calor sedutor assaltando sua mente. Na verdade, não podemos. Mateu balançou a cabeça antes de agarrar os ombros de Leila e empurrá-la para longe. Assim que tivermos certeza de que este prédio não vai desabar sobre nossas cabeças, podemos pensar sobre isso, acrescentou ele, dando um passo para trás e se virando. E agora que sei que posso aumentar sua força, farei com que você me ajude nessa tarefa. Levelingo Ives em THE Apocalipse capítulo 29. Não podemos nem tirar um momento para nos vestir. Daria cuspiu entre os dentes. Certamente, não levaríamos tanto tempo. Sua objeção era bastante válida. Ela desfilou nua pelo corredor manchado de sangue. Agora que a situação se acalmou um pouco, ela ficou cada vez mais consciente de suas tendências exibicionistas. No entanto, com apenas seus longos cabelos escuros para se cobrir, os desejos de Daria apenas a faziam parecer um pouco adorável. Mateu de repente congelou por apenas um segundo. Ele então aumentou o ritmo como se nada tivesse acontecido, mas sua atenção estava focada em algo profundo dentro de si. Eu acabei de considerá-la fofa. Com elemento de sedução chocante agora fora de cena, Mateu conseguiu abordar a situação com razão em vez de instintos. Como eu poderia fazer isso? Mateu atacou a si mesmo em seus pensamentos enquanto caminhava pelo corredor. Eu realmente não deveria me deixar terminar em uma situação como essa novamente, ele pensou, franzindo as sobrancelhas. Ao lutar contra zumbis e monstros, quanto menos coisas eles puderem agarrar você, melhor. Mateu finalmente explicou o motivo pelo qual mantinha as garotas nuas e seminuas. Também é por isso que você deve amarrar ou mesmo cortar o cabelo, acrescentou. No Apocalipse não havia espaço para sentimentos. Essas garotas podiam gostar de seu penteado, mas era uma das piores armadilhas para quem tinha cabelo comprido. Porque nos slugfests de lutar com os zumbis, um único agarrão certeiro e os zumbis efetivamente eliminariam o combatente. A benção de não se virar com apenas uma mordida ou arranhão não importaria muito se um zumbi simplesmente arrancasse o pescoço de alguém. Mas as roupas não nos ofereceriam alguma proteção contra os zumbis? Leila apontou, segurando a perna de uma mesa que ela improvisou como sua arma. Quero dizer, um arranhão estamos fora, certo? Ela sugeriu como se fosse algo óbvio. Você assiste a muitos filmes. Mateu balançou a cabeça antes de se concentrar novamente na missão. Eles permaneceram no único andar por tempo suficiente. Agora era a hora de resolver o problema daqueles rugidos monstruosos vindos de baixo. Lembre-se, eles parecem horríveis, mas são lentos. Mateu apontou quando chegaram à escada intacta. Foi também o primeiro lugar onde eles finalmente encontraram os zumbis novamente. Atraídos pelos pequenos ruídos constantes que faziam enquanto estavam escondidos nas salas de aula, os zumbis só precisavam de tempo para encontrar o caminho de volta ao andar. O mesmo aconteceu em nossa fortaleza, pensou Mateu, relembrando os eventos de sua primeira tentativa de sobreviver a esse desastre. Ele então balançou o machado de bombeiro na cabeça de um zumbi. Normalmente,
Tentaríamos coletar essas pedras, instruiu Mateu, apontando para um pedaço brilhante escondido no cérebro do zumbi que ele acabou de derrubar. Eu. Daria protestou, levando a mão à boca e desviando os olhos. A convulsão misturada com sons desagradáveis que se seguiram indicavam o que ela estava fazendo. Se são importantes. Leila mostrou-se um tanto insensível, olhando imperturbável para o cadáver de sua ex-colega. Por que não os estamos coletando agora? Mateu não respondeu. Ele ficou excepcionalmente silencioso, focado nos zumbis que se aproximavam. A escada ainda estava relativamente vazia, com apenas alguns zumbis chegando até lá. Mas conforme eles desciam, mais e mais estudantes falecidos começaram a aparecer. O que nós fazemos? Daria perguntou, cerrando os maxilares enquanto apertava mais a espada. Era a arma que Mateu comprou do comerciante e agora compartilhava com a garota. De alguma forma, ela acabou ganhando um nível primeiro com a doação de Mateu, então o jovem a considerou mais adequada para carregar uma arma adequada. Apenas inflija um forte trauma na cabeça, Mateu instruiu, balançando seu machado novamente enquanto eles abriam caminho para a multidão mais densa de zumbis. Ao deixarem a escada para trás, as meninas aos poucos se acostumaram com o combate simplista. Os primeiros 2 dias devem ser fáceis assim, pensou Mateu, mordendo os lábios. Foi assim que o apocalipse se desenrolou em sua memória. E ainda, um maldito monstro já havia ameaçado destruir os alicerces da escola apenas algumas horas desde que tudo começou. Como os eventos podem mudar tanto? Mateu perguntou a si mesmo, constantemente balançando sua arma para os lados e levando dezenas de seus ex-colegas para o descanso final. Fui o único que mudou, pensou Mateu, apenas para morder ainda mais os lábios. No final, limpar um andar inteiro de zumbis levou o grupo cerca de 20 minutos. Assim como na vida original de Mateu, desde que alguém fosse composto e determinado, poderia parar uma onda de zumbis sozinhos. Não recolhemos as pedras porque não nos servem para nada. Mateu explicou finalmente a pergunta que Leila fez antes de descerem as escadas. Por enquanto, é isso, ele acrescentou, apenas para começar sua marcha de volta para a escada secundária. Normalmente, essas pedras se tornariam uma moeda comum para os sobreviventes. As poucas negociações que seu grupo na fortaleza fazia eram sobre a troca desses núcleos. E, no entanto, Mateu não sentiu medo em deixá-los esperando na carne podre. Porque devido à interferência dele, apenas ele e vários soldados conseguiram matar um zumbi durante a fase inicial do apocalipse. Em outras palavras, além dos poucos cadáveres sob a pilha de escombros, ele provavelmente era o único detentor do sistema em toda a escola. Em outras palavras, em toda a escola, Mateu atualmente detinha um monopólio sobre o uso das pedras. Como tal, eles eram úteis apenas para ele e seus aliados. Certo, Leila acenou com a cabeça, segurando sua haste de metal desgastada em suas mãos. Nós vamos matar algum monstro, certo? Ela acrescentou, inclinando graciosamente a cabeça para o lado. Seria muito fofo esse gesto, comentou Mateu, lançando um rápido olhar para a garota. Isto é, se você não tivesse sangue em seus peitos, ele acrescentou antes de revirar os olhos e voltá-los para a escada. Devido à comoção, os zumbis já começaram a aparecer, rastejando lentamente do andar de baixo. Ainda temos vários andares para percorrer, Mateu anunciou, voltando os olhos para as 2 meninas. Você está pronto? Ele perguntou enquanto examinava as alterações na janela de status. Esposa número 2, nome, Leila Sati, Daria paternal, idade, 19, nível, 2-4, classe, clubister/guerreiro, status, despertando/determinado. Apenas um rápido olhar foi o suficiente para Mateu engolir sua saliva. Enquanto eles limpavam o chão, Mateu recebeu a notificação de que sua função de doação de nível estava disponível. E sem pensar 2 vezes, ele usou em sua esposa número 2. Entre a doação e seu próprio crescimento, Daria conseguiu alcançar o 4º nível, enquanto Leila terminou em um mísero 2º nível.
Eu me pergunto quão forte eles são agora, pensou Mateu. Ele nunca conseguiu níveis de experiência ou qualquer coisa desse tipo com seu sistema anterior. E agora, ele lutou para julgar o significado por trás da informação que podia ver. Ainda assim, os dois ganharam um nível inteiro apenas com essa luta curta, pensou Mateu, antes de olhar em volta, assim que se aproximou da escada. Eu me pergunto como minhas próprias estatísticas mudaram. Ele pensou antes de segurar o cabo do machado e esmagá-lo no zumbi mais próximo. Leveling Weavers em THE Apocalipse capítulo 30. Essas são minhas estatísticas. Mateu ficou parado enquanto virava um grande caco de vidro para olhar os detalhes de seu próprio progresso. A primeira parte do meu status não parecia receber grandes mudanças fora do status da minha mente. Simplesmente mudou do desespero que eu estava antes para o determinado que eu estava agora. Foi a outra parte do meu status que despertou o meu interesse. Matheus Carian, nível 11, Vitalidade, 16, Brown, 17, Agilidade, 16, Mente, 0, Arcano, 0, Total, 49, Níveis acumulados, 3. Mateu deu de ombros quando finalmente conseguiu decifrar os detalhes de seu status detalhado. Perdi a notificação? Ele pensou, olhando para a linha de fundo. Nesse ponto, ficou bem claro do que se tratava essa linha. Com 2 níveis doados e um ainda a ser distribuído, pensou Mateu antes de olhar para o último número exibido em seu reflexo. A matemática dá certo, ele pensou, rangendo os dentes. Em teoria, ele poderia dar esse nível a Nadia para ajudá-la na recuperação. E foi algo que Mateu considerou seriamente, visto que ele não sabia onde chegaria a hora de seu fim. Mas, no final das contas, se ele queria que a garota sobrevivesse, matar aquele monstro era a principal preocupação. Porque mesmo que Nadia sobrevivesse ao seu atual status de zumbi, ela se tornaria apenas mais uma vítima do prédio destruído. Matheus. Daria gritou, balançando desesperadamente sua espada. Nós precisaríamos de alguma ajuda aqui. Eles só conseguiram limpar um único andar até agora. Agora, eles estavam a apenas alguns passos da escada, cavando na massa de zumbis no andar de baixo. Mas, ao contrário da instância anterior, este andar acabou sendo muito mais difícil. Não porque os zumbis receberam algum poeiro misterioso e magicamente inconveniente. Foi tudo por causa do número deles. E agora, o jovem e seus 2 companheiros nus tiveram que lidar com o problema que eles ignoraram anteriormente. Sério, ajuda! Lila gritou quando 3 zumbis se jogaram sobre ela. E mesmo com seu nível elevado, ela dificilmente poderia evitar seus ataques combinados. Mateu balançou a cabeça, forçando-se a sair de seu torpor. Sempre que algo relacionado ao seu sistema surgia, ele congelava para pensar sobre isso. Afinal, era seu maior trunfo e sua maior ferramenta para sobreviver no apocalipse. Mas verificar seu próprio status e depois tentar modificar sua estratégia era uma atividade que exigia um local e horário adequados. E devido à massa de zumbis pressionando em direção a eles, as 2 pobres garotas não puderam dar a Mate a oportunidade de pensar calmamente sobre seu sistema. Entendi. Ele gritou em resposta, dando um amplo golpe de seu machado antes de jogar sua coronha diretamente na multidão de zumbis à frente. As estradas estão ficando mais fortes, pensou Mateu enquanto mergulhava no calor da batalha. Host agora pode doar um nível. Uma visão brilhou no canto dos olhos de Mateu, indicando que apenas alguns momentos de luta foram suficientes para aumentar seu nível. Ou melhor, para dar a ele a chance de doar seu nível novamente. Eu preciso de um momento. Mateu gritou depois de diminuir um pouco a multidão de zumbis antes de deixar o resto para as garotas. Ele pegou outro caco de vidro perdido e deu uma rápida olhada em seu próprio status novamente. Exatamente como eu pensei, ele murmurou baixinho, cerrando os dentes. Embora Mateu claramente tenha alcançado um novo nível, sua contagem de nível na tela principal de status falhou. Vou acabar como um personagem de nível 1 para sempre. Mateu pensou, cerrando os dentes um contra o outro antes de levantar a mão e dar um tapa na própria bochecha.
Ele então balançou a cabeça para se distrair das desvantagens de seu sistema. Desejo doar 2 andares para a esposa número 2. Mateu gritou, ignorando a vergonha de proferir tais palavras em público. Doação aceita. Uma mensagem apareceu diante de seus olhos, levando o jovem a largar o caco de vidro e voltar à luta. Felizmente, seja graças aos seus níveis elevados ou talvez ao próprio progresso de Marte, eles conseguiram limpar o chão sem muitos problemas. Claro, o corredor lotado de zumbis não era o lugar onde Mateu gostaria de estar, mas ele realmente não tinha muita escolha. O prédio está realmente tremendo, Daria observou enquanto seu pequeno grupo se virava e se dirigia para a escada novamente. Ela então levantou os olhos e olhou para o rosto de Mateu. Então você não estava mentindo sobre aqueles monstros, ela murmurou em voz baixa, como se estivesse muito envergonhada para admitir que Mateu estava certo. Assim é, Mateu respondeu impassivelmente antes de respirar fundo. Temos apenas mais 3 andares pela frente, disse ele antes de olhar para as meninas. Sobressalente para sua doação, Leila conseguiu elevar seu nível em 1. Graças a isso, eles agora alcançaram o 4º e 5º níveis, dando a Mateu algumas esperanças em relação à próxima luta. É melhor a gente se apressar, então, resumiu Leila, apenas para dar uma olhada no pedaço de metal gasto que ela estava usando como arma o tempo todo. Seria bom conseguir algo melhor para balançar também, ela acrescentou antes de lançar um olhar estranho para o rosto de Mateu. Pensando nisso, este lugar é tão bom quanto qualquer outro, ele murmurou sob o nariz, apenas para balançar a cabeça e se virar. Ok, meninas, ponto final, ele ordenou enquanto abaixava o machado. Leila, você é responsável por coletar tantos núcleos? Mateu clareou seu pensamento, o máximo dessas pedras brilhantes que puder. Daria, o jovem virou a cabeça para outra garota. Eu preciso de você para guardar a escada. Não deixe nenhum zumbi se aproximar, ele instruiu. Mateu então deu um passo para trás e olhou para o corredor ensanguentado. Ele fechou os olhos por um momento, tentando imaginar a localização deles em um modelo em escala de todo o complexo. Este lugar é realmente tão bom quanto qualquer outro, ele pensou antes de abrir os olhos e olhar para as meninas com um raio misterioso brilhando atrás de seus olhos. Vamos convocar um mercador. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.